Estava tentando botar ela fixa, Aham. assim vai Mas melhor. relaxa. José Henrique, Ah, por então favor, pronto. se apresente para o público aqui do Só Notícia Boa, meu amigo. Você é um professor do quê? Eu sou professor de História. Professor de História, certo. Você dá aula na escola Edgar Barbosa, que é uma escola de ensino médio em Natal, no Rio Grande do Norte, é isso? Isso aí. Perfeito. A gente colocou uma matéria aqui sobre você. Aliás, não só a gente, né? Várias agências deram a imagem de você segurando a filhinha da sua aluna, a filhinha da Maria Eduarda, que está fazendo o terceiro ano de ensino médio. Eu estava dizendo para a galera aqui que a gente já viu vários casos, né, de professores segurando o filho ou a filha da aluna para a aluna poder fazer prova, poder estudar, poder escrever o que o professor está passando, etc. Agora, o que me chamou muito a atenção em você foi a frase que você escreveu a respeito desse seu ato. Lugar de mulher é onde ela quiser. Uhum. Cara, eu fiquei impressionado. Me explica por que você falou isso, José Ri? Olha, eu acho que nascer homem no mundo é um privilégio. Eu sei disso. Nascer num, homem num mundo machista, nascer homem, você tem algumas coisas que são muito favoráveis, né? E quando se nasce mulher, a dificuldade é maior. Eu sou professor há 30 anos, completo em março do ano que vem, 30 anos como professor concursado aqui no Rio Grande do Norte. E já vi muita gente desistir da educação porque teve uma gravidez precoce ou por uma outra situação. Então, quando eu vi Eduarda praticamente implorar pelo direito de assistir aula, cara, aquilo me comoveu, sabe? E ver uma mulher brigando pelo direito de estudar para garantir o futuro de outra mulher que estava no colo dela. Quer dizer, a Aline, uma menina, uma Alice, uma criança recém-nascida, já está vendo a mãe brigar pelo direito de um espaço na sociedade. Então, isso para mim, acho que a frase ela representa isso, o heroísmo dela de brigar para ter um espaço, entendeu? Caraca, fantástico, muito legal. Essa sua visão, ela vai muito além do mestre, né, do professor. É uma visão humanista, né? O Dirceu está falando aqui, parabéns, professor. Como que é? Parabéns, professor. Sua postura é espetacular. Foi por isso que eu quis falar com você. Você entendeu? Porque não foi simplesmente segurar um bebê. Foi Uhum, muito além disso. A sua atitude foi muito além de segurar um bebê no colo. uhum. E você veja que eu não tinha a menor pretensão nisso, né? Eu não imaginei que isso ia ser percebido. Eu me preocupei só com a mãe naquele momento. Eu não me preocupei com mais nada, nem com os outros alunos, nem comigo, nem com ninguém que estava fora daquela sala, né? Eu me preocupei com aquela mãe que tinha acabado de entrar na escola, né? Que estava num estado emocional um pouco até abalado, a gente pode dizer assim, estava brigando pelo seu direito de estudar, e eu, claro, me comovi, trouxe a bebê para o colo, dormindo, inclusive, a bebezinha estava dormindo ainda. Continuei minha aula, ela não estranhou quando acordou, continuou no meu colo, botei no ombro, ela ficou lá acordada, eu dando minha aula. E os alunos fizeram a foto, foram eles que fizeram mais de uma foto, eu nem tinha percebido. Quando eu vim saber, estava essa coisa no Facebook, no Instagram, as pessoas comentando. E aí disseram, olha, tem um professor aí com uma foto de uma criança no colo, e eu fui ver, era eu, né? Eu não sabia que era eu. E aí foi uma surpresa muito grande depois ver essa repercussão. Não, de verdade, não fiz isso de maneira nenhuma como proselitismo. Faria de novo. Acho que é um gesto heróico da estudante. Alguém me entrevistou lá no primeiro dia, no segundo dia, não sei. Alguém veio me perguntar, cara, você fez algo extraordinário. Eu disse, eu não acho. Eu acho que algo extraordinário quem fez foi a mãe. Um adolescente brigando para estudar. Cara, a educação pode transformar a vida. Se eu não acreditasse nisso, eu não era mais professor, sabe? E outra coisa, sem querer me estirar e já me estirando, eu não me sinto professor. Eu me sinto apenas um instrumento, um facilitador da aprendizagem. Eu estou aqui para não dificultar o caminho dessas pessoas, porque para mim, de verdade, importa o que acontece depois do portão da escola. Sabe? Essa repercussão toda, ela acabou transformando verdade em algo que faz parte do meu discurso há 30 anos. A educação, ela transforma. Mas não é só dentro da escola, não é aprender o conteúdo, decorar os nomes, decorar as datas, isso é irrelevante. Mas quanto eu posso fazer a história de alguém ser diferente, entende? Quanto ela pode ser influenciada, impactada, quanto ela pode mudar. Então, eu acredito que nesse aspecto foi muito positivo, sabe?
Eu imagino, cara, porque a gente vive um drama na educação, né? A escola que você dá aula é uma escola pública, como você disse. Isso E aí. eu imagino que esse não deve ser o único caso de estudante grávida, estudante que tem bebê, estudante Não. que larga a escola porque não tem como administrar essa coisa de ser mãe, cuidar da casa, cuidar do filho e estudar. E o que você Sim. fez, meu amigo, é mais do que um incentivo, né? O que Uhum. você fez é dar oportunidade. E oportunidade, aliás, essa palavra oportunidade, cara, é uma coisa que eu insisto muito. As pessoas precisam de oportunidade, mesmo que elas larguem lá na frente. Elas têm Isso. que ter oportunidade para poder escolher. Porque se você não tem oportunidade, você não tem escolha. Não Você é? disse coisas interessantes aí, sabe? É, eu acho que, pra você ter ideia, junto com a Eduarda, outras duas alunas ficaram grávidas agora, no mesmo período. Elas três ficaram grávidas. As outras não estão na escola. Ela é a única das três que está estudando. E assim, ao longo desse período como professor, eu já encontrei várias outras situações. E às vezes as mães ligam para mim, as mães dessas adolescentes ligam para mim e perguntam o que é que eu fiz de errado. E eu converso, porque eu não sei, tem pessoas que não concordam com isso, mas eu permito que meus estudantes, meus alunos, me sigam nas redes sociais, saibam meu telefone e passem essas informações para a família. Eu permito, sim. Converso com meus alunos fora da sala de aula, fim de semana, às vezes vou para festa nos bairros onde eles moram, eu me envolvo. E às vezes as mães ligam para mim assim, olha, mas o que é que eu fiz de errado? A menina dessa tão nova, engravidou, né? Já aconteceu a história mais ou menos. E eu digo o seguinte, olha, a gente não pode ficar focando no porquê deu errado, ou não é errado. Você imagine que um dia desse uma mãe me ligou muito preocupada que a filha estava grávida e disse o seguinte, você tem noção de quantas pessoas bem-sucedidas dariam um rim, um braço para ter um filho? Então, você tem uma filha que ficou grávida, infelizmente, nessa situação, mas imagine isso como um milagre da vida, um dom da vida. E essa criança não merece vir ao mundo com essa carga emocional do porquê aconteceu. Merece ser amada, porque agora já está feito. Então, merece ser amado, ser compreendido. E aí, assim, eu tenho consciência, algumas pessoas me mandaram mensagens bem pesadas, né, negativas, do tipo que eu estava incentivando com esse gesto, que outras adolescentes engravidem, que a escola vai se transformar numa creche. Você Não, está muito pelo brincando. contrário. Você está É, sim, brincando que você ouviu isso, cara. ouvi. E mesmo diante desses comentários, eu digo o seguinte, olha, isso também é uma oportunidade para a gente discutir que educação nós estamos tendo. Como nós estamos discutindo com essas pessoas? Porque nós precisamos discutir. A gravidez não é o maior problema. Se a gente pode chamar a gravidez de problema, a gravidez não é uma doença. Então, nós temos problemas mais sérios que a gente lida em sala de aula. A gente perde, a educação ela tem dificuldade, principalmente a pública, por falta de investimento. A gente tem uma dificuldade que a gente concorre com a droga, a gente concorre com a violência, a gente concorre com a situação econômica, que tem gente que deixa de estudar porque tem que trabalhar. Então, eu concordo com muita coisa. Então, meu desespero é muito grande para evitar a evasão escolar. Quando eu comecei a minha vida escolar acadêmica lá atrás, como professor, que para mim já foi uma grande oportunidade, porque você falou uma palavra importante aí, oportunidade. Eu sou órfão desde os 12 anos de pai, né? E foi muito difícil ser o irmão mais velho, arrimo de família, e ter que continuar estudando. Não foi fácil. Então, eu vejo na educação uma oportunidade para mim. Eu sou a pessoa, a primeira beneficiária da educação fui eu. Eu fui morador de periferia, morei em zona de risco, fui aluno do Centro Social Urbano, muita gente de hoje não sabe o que é isso. Eram os centros de acolhimento de menores para dar uma ocupação ali no período extra-escola. Então, eu fui uma dessas pessoas, como muitas outras, que passaram por esse funil e tiveram a oportunidade. Então, eu via lá no começo da minha vida acadêmica como professor, essa preocupação, puxa, chegou o final do ano, 50% de evasão escolar, uma coisa altamente, fere mortalmente a gente como professor, né? Eu me via como um culpado por isso, né? E eu ouvi de muitos colegas meus dizerem que isso é porque os alunos não tinham interesse e tal, e aí um dia eu fiquei pensando o seguinte, pô, se os alunos não têm interesse, é porque a minha aula não é interessante. Então eu fui tentar transformar a minha aula em algo interessante. Você imagina que esse gesto aí, que as pessoas comentaram tanto, né? Deu com a criança no colo. Para mim não foi a coisa mais extravagante que eu fiz esse ano. Isso aí foi uma coisa absolutamente comum e normal. Isso aí foi uma coisa de um gesto de humanidade até, certo? Foi empatia, foi solidariedade, foi carinho. Eu já dei aula esse ano, eu me fantasiei de Coringa. Logo depois do filme, eu fiz esse filme, me permiti que uma aluna que trabalha com maquiagem me fizesse a maquiagem na escola.
né? Então, eu já fiz outras coisas. E uso isso como instrumento para aula. Entende? Porque é muito difícil a gente ter, no contexto atual, passar uma mensagem para eles de que nós precisamos estudar para a gente não repetir os mesmos erros e aproveitar as oportunidades que a educação pode abrir. Porque a educação abre portas e janelas. Se com a educação já é difícil, né? Nós não temos tantas oportunidades assim para todo mundo, mas sem educação, com certeza elas vão ficar bem menores. Galera, você que está chegando aqui no Só Notícia Boa, nós estamos conversando ao vivo, eu estou falando de Brasília, eu sou Rinaldo de Oliveira, do Só Notícia Boa, falando ao vivo de Brasília, com o professor José Lucena, ele está lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E o professor José Lucena, você viu no Só Notícia Boa, no fim de semana, uma foto dele segurando uma bebê, a filha de uma aluna dele. Isso é comum? Isso é normal? Sim. Só que esse ato dele veio com uma frase sensacional. Lugar de mulher é onde ela quiser. Eu concordo com ele plenamente. Plenamente eu concordo com ele. E é por isso que a gente decidiu conversar com esse cara, que é uma pessoa... Você já percebeu que ele é uma figura, né? Você tem filhos, não? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho... Eu percebi, da forma como você segurou a menininha, a Alice, eu percebi. Ó, o Roni Gustavo está falando, o NAC Cursos está de parabéns pelo excelente profissional. Ele deve ser daí, deve te conhecer, né? Roni Gustavo. É um cursinho preparatório para concursos. Eu dou aula de Direito Penal e Direito Constitucional. Tá Eu sou advogado e bancário. Eu sou professor porque eu gosto de ser professor. Entendeu? Não é a minha profissão que eu ganho mais dinheiro, mas eu gosto. Eu vejo nisso. Me desculpa, eu vou falar disso aqui, talvez pela primeira vez assim, para tanta gente. Eu poderia ter deixado de ser professor há muitos anos já. Mas eu vejo uma responsabilidade social no que eu faço, sabe? Porque eu me sento naquela cadeira como se eu fosse um estudante. Às vezes eu vou dar aula para mim, eu me sento lá fisicamente, eu me sento no meio deles e dou aula para mim. Porque eu quero saber se essa aula poderia me abrir a porta que um dia alguém já abriu, entendeu? Então eu não dou aulas, eu chamo de encontros. Os meus encontros com meus estudantes, com meus alunos, são algo que eu dou para mim. Eu dou essa aula como se fosse eu que estivesse assistindo. Então eu não vou lá meramente como uma coisa mecanizada, pegar um livro, bater de capa a capa. Aquilo tem que ter significado. Se não tiver contexto, para mim, não vale a pena ser tocado no assunto. Só vale a pena se essa aula, se esse momento que a gente estiver tendo, eles tiverem condições de multiplicar isso na própria vida lá fora depois. Entendeu? De usar esse exemplo como algo relevante. Que seja uma coisa que eles não esqueçam. Porque é isso que faz a gente aprender, né? O resto é decorar. Aprender é quando você tem significado. Se a coisa tem significado para você, bacana. Muito bem. A gente está falando com um cara apaixonado pelo que ele faz. Já deu para você perceber, né? O professor José Lucena, falando direto de Natal, no Rio Grande do Norte, com Só Notícia Boa. Ó, a Lá Tatusso está falando, também sou professora de História recém-formada. Sua atitude e reflexão sobre sua visão de mundo são inspiradoras. Muito legal, eu concordo com você. Que bom. Disse Eusébio falando, quando fiz graduação e pós-graduação, meus filhos iam comigo. Uma menina de 7 e um garoto de 4 anos e meio. Fico maravilhada quando vejo essa sensibilidade em alguns homens. É isso. É mais do que ser professor, né, amigo? Tá. Tem isso também, sabe? Como eu ia dizendo, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho com 28 anos de idade, mora em São Francisco, Califórnia, é homossexual, assumidíssimo. Isso é assunto que não é segredo para ninguém. Às vezes eu uso isso como exemplo em sala de aula. É um cara vitorioso, batalhador, formado em engenharia da computação, foi para lá fazer um mestrado, gostou, ficou por lá. Tem um outro filho com 10 anos de idade, um menino lindo, maravilhoso, adoro meus filhos e adorei ser pai e gosto quando eu vejo crianças e boto no colo. Aí algumas pessoas vêm e perguntam o seguinte, mas isso não é uma coisa normal para homem, né? É muito mulher, isso é muito feminino. E aí eu disse a algumas pessoas, olha, eu não me vejo como homem e nem me vejo como mulher, eu me vejo como um ser humano. Um ser humano não tem gênero, né? O ser humano não tem gênero, não é isso? Então botar uma criança no colo, esse né? tipo de atitude, carinho, solidariedade, empatia, como você falou, amor, cara, isso não tem gênero. Sentimento não tem gênero, né, cara? Tem não. E eu digo a você que quando eu tô triste ou eu choro, raramente acontece, mas já chorei até em sala de aula. Já me comovi com coisas que eu não segurei minhas lágrimas. Eu sou um ser humano normal, cara. Eu tenho problemas, eu tenho alegrias profundas, muito, muito boas, tenho tristeza, eu tenho angústia, eu tenho sede de justiça, sabe?
porque eu vejo a desigualdade social e a gente não faz tanto. A gente poderia fazer bem mais pelo próximo. E Pois isso é. me comove, sabe? Porque a gente precisa se engajar nas coisas, não com atitude egoísta, mas se engajar nas coisas com a atitude de querer mudar a vida do outro, sem estar olhando para lado se é verde, amarelo, vermelho, azul. Isso não deveria ser filtro nunca, né? E vejo, assim, de verdade, quando eu falo de mulher, que eu vou voltar para a frase que você falou. Quando você diz assim, o lugar de mulher é onde ela quiser. Eu vejo pouca representatividade, sabe? Eu bato muito nessa tecla com meus alunos, que a história não dá protagonismo à mulher. A história não dá esse lugar de protagonismo. A mulher merece esse lugar de protagonismo. A mulher não é coadjuvante. Entendeu? A mulher precisa desse espaço. Quem vai escrever essa história são elas. Porque a gente tem na história do Brasil uma história uma história contada de colonização que o índio não participa. Nós temos uma história de escravidão em que o negro não escreve. Entendeu? Então nós temos uma história contada de um ponto de vista muito másculo e que a mulher também não participa. Nós precisamos de... Eu cutuco elas, sabe? Vamos ocupar esses espaços, sabe? Eu assisti uma peça esses dias aqui em Natal, um grupo de João Pessoa, que vai se apresentar aqui, numa entrega de prêmio de música, e elas criaram lá um grupo chamado Campo Minado. E aí esse campo minado, ele tem um duplo sentido, que é minado de mina, ou seja, as meninas ocupando os espaços. Isso precisa ser falado, sabe? As mulheres precisam ocupar esse Inclusive, espaço. Dirceu Eusébio está falando aqui. Precisamos começar a pensar em uma escola inclusiva para as mulheres. Isso. É isso, né? É isso que você está dizendo. A gente tem que ter uma É isso escola que eu estou dizendo. inclusiva. É isso que eu estou dizendo. Olha, veja bem. Quando eu vejo as pessoas dizendo assim, olha, meu filho Samuel está assistindo aí também. Quando eu vejo as pessoas dizendo assim, puxa, você não acha que é um ato irresponsável você fazer uma postagem dessa, que aliás não foi eu que fiz, né? Que, na verdade, o Brasil gostou. A gente precisa pensar que tem muitas mulheres, talvez milhares de mulheres. O áudio caiu. Eu vou. O áudio caiu, eu acho. O que eu faço? Eu saio e entro. Alô? Ah, não estou me ouvindo. Peraí. Voltou, José. Tá voltando aí. Deixa eu ver. Voltou? Show. Voltou. Alô? Eu acho que deve ter tocado. Ó, várias pessoas aqui, antes de você continuar, várias pessoas te parabenizando, dizendo que você é fantástico. Eu sou fã do Senep, falando Vortice Edition. Quem mais está falando aqui? Orgulho de ter estudado no Senep. Me doutrina, por favor, está falando a lá. Olha, tem aqui. Olha, tem muita gente comentando. Eu não sou acostumado com isso aqui, certo? Eu vou pedir perdão, desculpa, por eu não ter condições de ler, acompanhar as mensagens e responder. Vocês vão me perdoar. Sou um professor. Não sou muito bom isso aqui, né? Nesse Relaxa, ferramenta. cara. As pessoas entendem que a gente é dos anos 60, né, bicho? Ó, eu não sei falar aqui esse nome, não. Heberny, falando, parabéns, colega. Exemplos como o seu enchem o coração do nosso povo de esperança. Sim. É isso mesmo. Precisamos começar a pensar em uma escola inclusiva, já falei aqui. Isso aí que eu queria comentar. É que alguém diz assim, ora, mas você não acha que esse gesto pode incentivar outras mães a acharem que a escola é uma creche? Peraí. Se tem um problema com milhares de mães, adolescentes, que não têm com quem deixar os filhos, esse olhar não pode ser só do professor. Nós precisamos levar essa discussão para os órgãos que vão propor soluções. Primeiro, já o menino já nasceu. Agora, o que é que nós vamos fazer? Ficar culpando, procurando culpados? Não. Agora nós temos que encontrar soluções. E se você acha que tem que fazer alguma coisa antes, que tal a gente puxar uma campanha? O próprio governo puxar uma campanha, os governos estaduais, municipais, puxarem campanhas de conscientização, de discussão sobre planejamento familiar, sobre expectativa de vida para essas pessoas, para que elas possam, elas próprias, terem essa educação. Porque não adianta só jogar panfleto, distribuir preservativo. Não, isso não é assim que funciona. Entende? Isso é um mote para uma discussão. Sabe? E acolher essas pessoas, porque não adianta querer só virar as costas, né? Porque aí, quando as escolas, a escola ou quem quer que seja,
órgãos que deveriam proteger, até proíbem a escola de receber esses alunos, eles estão condenando essas pessoas que já não têm oportunidade, eles estão descendo eles mais alguns degraus na escala para dizer, além de não ter oportunidade, eu vou tirar. Porque tira a oportunidade daquela mãe, tira do pai, tira da avó, tira dos tios e tira da criança. E a gente não fala tanto nos direitos do cidadão, aquela criança não nasce como cidadão, ela já nasce devedora, porque ela leva uma carga de, inclusive, lá na frente, você ficar consciente que a mãe ou o pai deixaram de estudar porque ela nasceu. Então, isso não está certo. A gente precisa ter uma mensagem mais positiva disso, sabe? E Inclusive, assim, a respeito dessas pessoas que criticaram a sua atitude de segurar a filha. Aliás, para você que está chegando aqui agora, eu vou repetir, eu sempre faço isso, viu, José? Porque como o público é rotativo, as pessoas têm que entender. Eu sou Rinaldo de Oliveira, estou falando de Brasília, com o professor José Lucena, ele está falando direto de Natal, no Rio Grande do Norte, e ele foi o professor que apareceu aí em vários portais, inclusive no Só Notícia Boa, segurando a filha de uma aluna dele para que ela pudesse estudar. E ele disse uma frase que chamou a atenção da gente, por isso a gente está conversando com ele. Lugar de mulher é onde ela quiser. Esse aqui é o José Lucena, que eu tenho o prazer de estar conversando, porque assim, sem conhecer esse cara, eu já fiquei fã dele. E tem várias pessoas aqui falando que são ex-alunos que estão assistindo aqui, dando os parabéns, dizendo que você foi o melhor professor que eles já tiveram. Eu acho isso muito legal. Sabe por quê, José? O Ian Edison está falando, novo aqui no Só Notícia Boa, vim para ver meu professor favorito. Ian, bem-vindo, cara. Olha, um beijo para todo mundo que está dizendo que eu sou o professor. Vocês estão sendo muito generosos. Não, eu tenho certeza que não, José. Só pelas suas palavras, cara, eu já pude filtrar e compreender quem é você, que homem é você em sala de aula. Aqui você veio, você não veio só para ensinar história, né? Eu percebo que você ensina caminhos, né? Isso é muito legal. Eu me vejo muito como meus alunos, me vejo muito. Olha, se não fosse a educação na minha vida... Rapaz, deixa eu lhe dizer, às vezes eu paro no trânsito e vejo aquelas crianças, adolescentes virem pedir algum dinheiro e eu tendo dor. Eu não vou entrar no julgamento para que vão usar, isso não é papel meu. Mas eu chamo e digo assim, às vezes pego na mão e digo assim, você estuda? Pergunto, você estuda? E alguns dizem estudo, outros dizem não estudo. Eu digo, olha, você precisa de estudar. Porque um dia você pode estar na minha situação aqui, num carro como eu, dizendo a mesma coisa para outra pessoa. Acredite nisso. Porque isso aqui, esse carro aqui, essa pessoa que está aqui, já foi quase igual a você. E o que me diferencia de você é a oportunidade. Agora, a gente faz um pedacinho dele. Essa oportunidade vai acontecer se você não desistir de estudar. Por favor, não abandone isso. E tem que agarrar. Você sabe quem está falando aqui? Não. O Ilame Lucena, seu irmão. Meu irmão. Tenho orgulho do meu irmão. Que Deus te abençoe sempre. Cara, as pessoas te adoram, né? Educação libertadora, está falando a Dice Eusébio. Acho que é por aí. Eu sou fã de Paulo Freire. Acredito que de pé no chão também se aprende. Eu já dei aula de pé descalço, porque de pé no chão também se ensina. Eu já fui convidado uma vez para ser orador de uma paraninfo de uma turma e fui a caráter e tirei o sapato lá e disse, nós precisamos de entender como professor que eu não só olho para o meu aluno de pé descalço, eu também fico descalço. Entende? A palavra misericórdia, que é uma palavra que a gente usa, elas são dois radicais, ela significa literalmente colocar o coração na miséria, né? Colocar o coração na situação do outro. É algo que eu tento exercitar com o professor. Eu entendo quando um aluno meu precisa dormir. Você acredita? Tem aluno meu que sai de casa de 4 da manhã, bolsista de algum emprego, trabalha meio expediente, chega na minha aula de tarde, ele está morto de cansado, e eu vejo aquele quadro e eu digo, hoje você pode botar sua cabeça na cadeira, durma um sono de 15, 20 minutos, e depois eu lhe acordo para a gente continuar a aula. Porque se eu não fizer isso, aquela aula vai ser uma aula horrível para ele. Então, eu preciso entender isso, e preciso entender que a escola tem que ser um espaço para a inclusão, certo? Porque, veja, a escola pública não é só a que eu ensino, não. A escola pública precisa de um banheiro decente, a escola pública precisa de uma biblioteca decente, a escola pública precisa de uma rede de internet decente, precisa ter professores motivados, entendeu? Precisa ter uma estrutura que eu receba de verdade com oportunidade.
Sei que nem todo mundo é assim, não estou aqui fazendo um julgamento de nenhum colega meu. Talvez em algum momento da vida eu já tenha sido assim também. Mas dinheiro não é tudo na vida, não, certo? Se a gente não faz com prazer, podia ganhar 10 vezes mais. Não teria a mesma empolgação. Eu não olho pro meu salário. Ele me ajuda? Com certeza me ajuda. Eu não sei se eu faria a mesma coisa de graça. Indo lá sistematicamente durante 30 anos, eu não sei se eu faria. Porque eu precisei sobreviver e quando eu comecei como professor, foi o meu primeiro emprego. Então eu o vejo como uma coisa que eu recebi e estou dando hoje de volta, certo? Ah, desculpa, cara, eu me empolgo. Se você deixar, eu... É amor. Olha, Yasmin está falando aqui, estamos tão acostumados com a ignorância das pessoas que quando alguém faz um gesto de humanidade, nós achamos extraordinário. É verdade, mas Yasmin, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem que achar extraordinário, sim. A gente tem que divulgar atos como o do José. Sabe por quê? José, eu vou aproveitar esse gancho da Yasmin e que você está aqui para falar do nosso trabalho. Porque o Só Notícia Boa faz exatamente isso. Tem muita gente que me critica falando, essa notícia... Tipo quando a gente dá alguma matéria sobre alguém que encontrou uma carteira com dinheiro e devolveu o dinheiro, ou encontrou a carteira junto com uma conta e pagou a conta e fala, isso é comum, a honestidade... Meu amigo, alto lá. A gente tem que dar bons exemplos. Quando isso acontece, isso tinha que ser comum? Talvez, mas não é. Por isso a gente tem que noticiar. O Só Notícia Boa, o nosso portal, foi criado para isso, para dar informação positiva, para melhorar o dia das pessoas e para inspirar as pessoas. Por quê? Quando você só vê crime, violência e corrupção, o que você aprende? Você aprende crime, violência e corrupção. Quando você vê bons exemplos, você se inspira. Você olha para aquilo e fala assim, poxa vida, eu posso fazer isso. E é esse o trabalho que a gente faz. A gente faz um jornalismo positivo para que as pessoas vejam coisas positivas e inspiradoras. Isso possa mudar o dia delas, possa mudar a vida delas, possa mudar a forma com a qual elas enxergam a vida. Não é? Então, é mais ou menos isso que eu estava querendo dizer dentro das suas palavras. Eu acho que a gente faz um trabalho parecido, ligado com empatia, solidariedade, carinho, amor, né? Afeto, coisas que estão faltando. E se a gente não mostrar para as pessoas que isso tudo está acontecendo sim, continua acontecendo sim, você sabe que essas pessoas vão achar que a realidade é apenas o que passa no telejornal. Verdade. E não é. E a gente se impregna, né? A gente se impregna com notícias... Pessoas como José existem sim, e a gente exalta esse tipo de pessoa porque tem que inspirar outras pessoas. Olha, eu perdi uma aluna esse ano, ela foi vítima de um acidente aqui em Natal, certo? E eu só descobri naquele dia que ela morreu o que ela fazia depois que saía da escola. Fiquei muito triste por ver como ela faleceu, ela foi atropelada por um ônibus. Ela estava indo para casa numa moto, sem habilitação, 16 anos de idade. E aí eu soube da notícia pela imprensa, o enfoque foi todo negativo. Foi exatamente isso que eu estou lhe dizendo. A notícia saiu assim, menor morre atropelada por ônibus porque atravessou o sinal vermelho. Mas olha, era menor, estava dirigindo e tal. E aí aquilo me deu uma dor, sabe? Porque, por que focaram nisso? Por que não focaram no seguinte? Eu dei aula sobre isso em todas as minhas salas. Todas. 10 salas que eu dou aula, eu toquei nesse assunto. Por que não viram o fato de fazer as seguintes perguntas? Por que uma jovem de 16 anos de idade tinha que estar trabalhando até meia-noite ao invés de estar em casa? Por que uma menor tinha que estar levando para casa o café da manhã da família que ela foi ganhar num restaurante, trabalhando num emprego, provavelmente de forma precária? Por que ela teve que passar no sinal vermelho? Eu não sei vocês que estão assistindo, mas há certos pedaços de rua, há certos trechos da cidade, o lugar que ela faleceu era um desses, em que quem para no sinal vermelho está pedindo para morrer. É uma exposição a risco tão grande que às vezes a pessoa dá uma olhada e passa no vermelho. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas a gente precisa ter esse olhar de que a gente precisa melhorar a segurança pública, a gente precisa melhorar a condição social das pessoas para que ela não precise se submeter a essa condição precária. E é papel do educador pegar essa matéria de jornal e desconstruí-la e mostrar que a gente pode ver por trás dessa notícia um ser humano, e não só uma menor de idade que estava sem carteira e foi atropelada porque passou no sinal vermelho. Mas ali tem um ser humano que, por algum motivo, por uma realidade,
ela foi vítima também. Sabe por que eu estou dando risada? É porque Diz. você está falando uma coisa que está acontecendo aqui em Brasília. O Só Notícia Boa está sendo usado para alfabetizar. Que coisa legal. O Só Notícia Boa está sendo usado assim, porque tem muitos pais, não sei se você já teve contato com isso, tem muitos professores que pedem na sexta-feira para os pais comprarem revistas, jornais, para que as crianças selecionem algumas notícias e depois elas comentem em sala de aula, etc. E tal. E os pais aqui em Brasília começaram a ficar com medo. Cara, eu vou dar tanta violência, tanto crime, tanta corrupção para meu filho lendo com 7 anos, 6 anos, eu não vou fazer isso. E aí, uma mãe teve a ideia, que é a leitora do Só Notícia Boa, de levar notícias do Só Notícia Boa para o filho dela não ter contato tão cedo com com esse drama todo que acontece na história do país, né? E aí outras mães gostaram, o que aconteceu? De uma mãe passou para um grupinho de WhatsApp, do grupinho passou para a professora na sala de aula, da professora passou para a diretora e institucionalizou-se, cara. Eu fiquei muito feliz, porque assim, é isso. A gente não precisa beber desse tipo de informação. Você tem outro tipo de informação para se informar também. Não Isso. é? Isso é importante. O tipo de leitura que a gente lê ajuda a formar a personalidade da gente e o caráter, né? Porque parte daquilo que a gente é o que a gente come. É o que você se alimenta. Né? Se você só alimenta só de notícia ruim, você já fica na expectativa. Amanhã qual vai ser a notícia pior que eu vou receber, né? Sabe que eu tive uma dificuldade aqui de, mesmo tendo visto esse fenômeno, vou chamar de fenômeno, certo? E as pessoas comentarem essa imagem, de ver isso passar na mídia local. Mas eu fiquei tão feliz quando eu vi um dos canais de televisão parar um programa policial que trata só de violência, ele é exclusivo de notícia de violência. A equipe que faz cobertura de assassinato, de tudo, veio me entrevistar e o programa exibiu essa matéria. Eu achei isso algo revolucionário, porque é você infiltrar uma notícia boa no meio de um programa que só fala de violência e que só falta pingar sangue na TV. Eu tenho uma outra pegada sobre isso. Sabe o que é? Qual é? Você, com a sua notícia, com os seus 5, 10 minutos que você ficou no ar, você tirou 5, 10 minutos de violência entrando na casa das pessoas. Bacana também. Porque, assim, eu e minha mulher, a gente sempre assiste o Fantástico no domingo. Sabe para quê? Não sei. Para ver quantas matérias do Só Notícia Boa que a gente deu no Só Notícia Boa eles estão dando. Porque a gente virou pauta, velho. Que A bacana, própria né? imprensa já percebeu que não tem mais caminho. Não tem mais para onde ir. Porque chegou num momento em que não basta só você contar o crime. Você tem que dar detalhes sórdidos É horrível. para Isso é chamar a horrível. atenção. Porque assim, os caras não sabem mais o que fazer para conseguir audiência. Então, eles vão em detalhes sórdidos. Eu vou explicar para você que não compreende isso. É assim, não basta dizer que a menina foi morta. Tem que dizer que foi com 5 facadas, 4 na cabeça, 3 não sei o quê, 4, né? E depois cortaram. Cara, não precisa de detalhes sólidos. O que eles estão fazendo é tentar ganhar audiência. E assim, eles não têm mais para onde ir. E agora eles descobriram, José, que a notícia boa dá audiência. Você sabe que eu tive essa impressão também? Eu não conhecia seu site. Não conhecia, não. Conhecia através de pessoas que me marcaram. E eu fiquei feliz de ver que você criou esse canal, porque eu lembro de você na Bandeirantes. Eu lembro do seu rosto. Quando eu vi hoje, eu reconheci você, vi outras coisas. Já vi você em programas na TV Brasil. Já vi. E a gente não vê a mídia, a grande mídia, fazendo o que você faz no seu site. Achei isso bacana, porque me ver lá foi um prêmio para mim. Porque, como você falou, embora no seu site seja exclusivamente notícias boas, você filtra, você não bota toda coisa aí, você filtra, você se importa com o que está colocando. Né? E olha, que teve gente que ligou para mim, mandou mensagem para mim, dizendo que a minha própria notícia era fake news. E eu tive coragem de dizer à pessoa o seguinte: eu fico muito feliz de você duvidar. Eu acho que quem duvida está usando o cérebro. É bacana a pessoa exercitar a dúvida. Mas é bacana quando você exercitar a dúvida, você fazer pesquisas. Você vai às fontes confiáveis, que eu acho que isso é bacana também de acontecer.
Você vai às fontes confiáveis, você liga para a pessoa que está sendo citada, olha, eu vi que a matéria com você, é você mesmo? Né? Como você fez? Você fez um trabalho antes de a gente começar essa live. E isso é bacana, porque você tem como fazer um filtro daquilo ali, né? Para não, depois não descobrir que foi vítima de um golpe, de uma coisa fabricada, sabe? E eu elogio quem usa o cérebro para duvidar. Mas eu disse a mesma pessoa. Agora faça o seguinte, você tem cérebro, duvidou, bacana. Agora usa o cérebro porque é bom. Vamos gastar essa energia na coisa boa, né? Vamos ver até que ponto a gente pode mobilizar essa energia, canalizar essa energia para a gente transformar o mundo num lugar mais humano, né? Porque a gente precisa colocar o mundo num lugar mais humano, né? Deixar o mundo mais humano. E se ir Mas assim, embora, tem muita gente, né? sabe o que eu tenho notado, José Ri? Você tem praticamente a mesma idade que eu. Uhum, Mas eu percebo que assim, quando a gente era pequeno, a gente tinha medo de levantar a mão, mesmo em sala de aula, e falar uma besteira. uhum. O que eu estou reparando hoje é que parece que as pessoas elas se orgulham de falar besteira. Elas não só não têm vergonha, como elas estão se orgulhando. Elas estão achando o máximo falar as bobagens que elas acham, fake news ou não, elas acham e saem passando isso adiante. Eu acho Isso. que eu não estou compreendendo muito esse movimento. O que está acontecendo que as pessoas perderam a vergonha na cara? É lamentável ver isso, sabe? Às vezes eu me entristeço com estar na sala de aula e a gente puxa um debate assim e as brincadeiras puxam o debate para cá, sabe? A galhofa de querer levar o assunto na brincadeira. Não existe assunto de brincadeira em sala de aula. Tudo é para você tentar levantar esse nível, porque a gente tem que tentar fazer com que as pessoas ocupem espaços, mas elas ocupem espaço não por amizade, não por favorecimento, mas por capacidade. Eu estou lá para tentar dar um pouco botar um tijolo nessa construção da capacidade de cada um. Porque, cara, já fizeram isso por mim uma vez. Muitas pessoas fizeram isso por mim. Professores que começaram lá atrás. Sabe, você falou uma coisa aí sobre leitura. Eu me eduquei lendo jornais. E, infelizmente, numa época em que o mundo estava em crise, eu me alfabetizei por volta dos 4 anos de idade, ali por volta de 1972, 73, 4, 5 anos de idade. Eu sou de novembro, então no final de 73 eu completei 5 anos de idade. Para muita gente isso aqui é novidade, né? Essa época a gente estava numa crise do petróleo, a gente estava vivendo um momento difícil no mundo. E eu escrevia as palavras do jornal, desenhava, na verdade, né? Ia perguntar para minha mãe que nome era aquele. Um por um. Foi assim que eu aprendi a ler. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada naquele tempo. A gente mal tinha energia elétrica em casa e água encanada. Nós não tínhamos isso. Então, lá perto da minha casa tinha uma mercearia. A gente trazia aquelas páginas de jornais. E foi ali que eu comecei a ler. Notícia internacional. Aprendi primeiro sobre notícia internacional do que sobre o Brasil. E eu vejo hoje as pessoas têm tanta informação boa, sabe? As pessoas recebem livro didático bom, tem o Google e outros navegadores de pesquisa com conteúdo bom e a gente não usa essas ferramentas para pesquisar o que é bom. As pessoas estão usando para pesquisar besteira e para postar besteira e às vezes posta atribuindo aquela frase a outra pessoa, né? Usa a foto de uma pessoa famosa, bota uma besteira ali e diz que foi ele que disse. Isso não tá legal, sabe? Eu percebo isso também. Mas assim, sabe o que eu estou sentindo também, José Henrique? Porque o Só Notícia Boa ele tem 8 anos. Uhum. Né? Eu comecei o Só Notícia Boa quando eu estava na Band ainda. Depois de uma dor de estômago, só para você saber, algumas pessoas aqui já sabem, eu apresentava, além de fazer o Jornal Nacional do Boris Casoy, que passava meia-noite, eu também tinha um outro cargo lá dentro que apresentava o jornal das 7 da noite. Então, Uhum. vinha o da Atena, depois vinha ele. Meu áudio cai. E a gente tinha que segurar a audiência. Para a gente segurar a audiência, levantar a audiência, fazer escada, como a gente disse na TV, né? A gente pegava a audiência do programa do Datena, aí eu tinha que levantar para o Boechat pegar lá em cima. Então, é uma estratégia. Então, eu tinha que segurar o público do Datena, que era o público que estava na violência. E eu comecei a passar mal. Tive dor de estômago, fui parar no médico, e aí a gente sacou que era uma coisa, né, que eu estava somatizando, e foi aí que surgiu a ideia de de criar um espaço para falar de coisas positivas. E aí eu não tinha um modelo para seguir, porque aquilo não existia. Aham.
né? E aí, aos poucos, foi indo até que virou só notícia boa por causa da minha filha, que não me assistia na televisão. E um dia ela me falou que ela só gostava de notícia boa. E é por isso que o nome é Só Notícia Boa, por causa da minha filha. Hoje ela tem 19 anos, está na faculdade, mas na época ela tinha 10. Mas eu percebo, te contei toda essa história para dizer o seguinte, eu percebo nesses 8 anos, devagarzinho, que essa cultura está mudando. As Bacana. pessoas que começam a seguir o Só Notícia Boa, eu sempre faço uma alusão com comida. Eu gosto muito de comida, eu sou muito comilão. Apesar de ser magrinho, eu sou muito comilão. Quando você come uma comida ruim, quando você só tem aquela comida. Quando você descobre uma comida boa, você não quer mais a ruim. E é isso que está acontecendo. A gente tá vivendo uma quebra de paradigma, um fenômeno nesse momento, que é o seguinte, as pessoas tendo acesso a coisas positivas e começando a questionar. Por que eu tenho que acordar 6 horas da manhã e ligar a televisão? E aí joga um caminhão de coisas ruins na minha cabeça, eu já saio de casa bravo, já saio de casa irritado, já saio com medo, não é? E as pessoas que estão seguindo a gente já estão começando a questionar isso. E eu acho que isso é muito positivo, porque não que você não tenha que saber o que está acontecendo, você tem que saber sim, mesmo porque a informação é uma forma... a informação é que transforma um povo. É isso aí. A informação transforma. E assim, a informação faz com que você, inclusive, se proteja de alguns problemas, né? Sabe, o acidente, a chuva que está ali, a enchente e tal, a vacinação, enfim, tem uma série de coisas positivas. Só que assim, velho, em vez de você ficar naquela TV All News, assistindo aquela cobertura, a morte do Gugu, por exemplo, né? O saudoso Gugu. Cara, mas você ficar assistindo 12 horas aquilo, você não está bem informado, meu velho. Porque venderam para as pessoas que elas têm que estar bem informadas, né? Então, é moda. Eu tenho que estar bem informado. Mas estar bem informado é você saber de tudo. Não é você ficar 12 horas assistindo um assunto só. Aquilo não é estar bem informado. Não é. Não sei se você já ouviu falar, eu tenho visto aqui ultimamente, até conversei bastante com minha mulher, Andréia, que também é jornalista e faz Só Notícia Boa junto comigo, sobre trauma coletivo. Você já ouviu falar disso? Não, nunca vi não, fala não. Trauma coletivo é exatamente isso que eu te falei agora. Acontece lá nos Estados Unidos a tragédia das Torres Gêmeas. Ok? Acontece lá, a não sei quantos quilômetros de distância daqui. Aí você fica assistindo aquela cobertura na sua casa, aquela cobertura insana, All News, o tempo todo, falando só daquilo. Você já pega, põe na Band News ou põe na Globo News, que você só quer ver aquele assunto. Exatamente. Você traz para dentro da sua casa um problema que não é seu, mas se tornou um trauma coletivo. Agora, você tem ideia do que você está fazendo com a sua vida quando você só fica acompanhando isso? Depressão, síndrome do pânico, vem daí, meu velho. E é por isso que a gente cria esse espaço para falar de coisa legal e para falar de gente bacana. O que você está dizendo, tem muito sentido, porque a gente está tendo um problema de adoecimento grande na sociedade, uma sociedade com problemas de depressão, de crise de ansiedade. E qual é a causa disso, né? Nós evoluímos tanto, a medicina evoluiu, a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas nós não evoluímos no afeto, né? Não falamos de afeto. O afeto é só violência. É crime, é brutal, é não sei o quê. E às vezes desnecessário, como você falou. Desnecessário trazer detalhes. Desnecessário trazer minúcias. E por que não falar sobre como evitar? Sei lá, vamos imaginar aqui, alguém foi atropelado na linha do trem. Aí você passa o dia todo mostrando a imagem do cara na linha do trem. Poxa, porque a gente não pensa no mecanismo de evitar que isso aconteça. Não há uma reportagem sobre isso. E às vezes eu me incomodo muito também de reportagens de televisão, não vou citar nenhum nome aqui, mas eu não gosto de assistir jornais ao vivo que mostram violência urbana, que põe um helicóptero voando, mostrando o que acha que está acontecendo lá embaixo, e o cara começa a especular sobre aquela notícia, e fala de uma perseguição, e depois não é perseguição, e você não tem uma continuidade da notícia. É só aquele enchimento de linguiça. O cara fica falando sobre violência, falando o tempo todo, e depois no outro dia você não sabe se a pessoa morreu, se está viva. É para mexer com o seu emocional.
Você é preso nas notícias pela emoção. E aí é que eu venho com sua notícia boa de novo. A notícia ruim, ela emociona. E a notícia boa também. Então, vamos parar de achar que o que vende, porque tem uma máxima aí, né? Ah, notícia ruim é que vende. Mentira. Quantas pessoas se comoveram com a sua notícia boa, José Ri? É verdade. Eu não tinha noção. Eu vou confessar a você, eu não tinha noção que isso ia virar desse tamanho. Não tinha a menor noção. E eu vi que, de verdade, a solidariedade, a empatia não foi só minha, não é? Tanta gente de coração bom, gente que eu nunca conheci, nem vou conhecer, de várias partes do Brasil, mandando mensagens para mim. São pessoas boas. São Do pessoas boas mundo. que estão tendo essa Do mundo. oportunidade de ver e fazer isso, né? Talvez nem sabe que pode fazer. Pois é, e ela está aprendendo com você. Você não tenha dúvida, José Ri, que professores, depois que leram a sua história, é muito louco isso, porque assim, quando você vê uma história bacana como a sua, você planta uma sementinha na cabeça de cada uma das pessoas que está lendo, sabe? E no dado momento, quando ela tiver a oportunidade de agir, ela vai fazer o mesmo que você fez, porque ela aprendeu. Que bom. Sacou? É Eu muito saquei. legal, cara. Muito legal. Tem um monte de gente falando aqui. Eu fico até chateado porque o nosso bate-papo tá tão legal. Você é uma figura excepcional, né? Você é uma figura Para com isso. excepcional. Eu Você me tem acho essa um ser humano pessoa. absolutamente normal. Eu me acho um cara comum, inclusive. Mas, cara, o fato da gente ser comum não quer dizer que a gente não seja excepcional também, né? Porque a gente é Uhum. comum em todos os atos, mas a gente é excepcional em atos que a gente comete e as outras pessoas não cometem, né? Bacana. Apesar que o termo cometer, ele leva alguma coisa negativa, né? Não foi isso. Todo mundo falando do meu gatinho passando aqui é o Ozzy. Toda vez que eu ligo a câmera para entrar ao vivo, cara, ele é parecido, cara. Ele adora aparecer. Eu vi alguém escrever aqui, gato sendo gato, né? É. Mas é legal isso. Eu achei bacana que eu estava preocupado com o fato de se eu estivesse na minha sala, seria algo descontraído demais. Aí eu vi que você também está na sua sala, eu achei isso bacana. Parece que a gente combinou, né? Pois Achei é, pois legal. é. A gente é home office, a gente trabalha aqui em casa. Assim, é uma delícia, cara, porque assim, que trabalho legal que é você poder falar de coisa boa, que é o que a gente faz todo dia, e andar e ficar trabalhando descalço. Uhum, Você entendeu? De uhum. short, eu tô de short aqui falando com você, cara. Sabe, e assim, esse é meu trabalho, e é o que eu faço com o maior carinho, e eu aprendi que eu não quero mais emprestar a minha cara para vender coisa ruim. Isso era muito forte o que você está dizendo. A Acho que minha o que você está dizendo é muito forte. Eu acho que cabe grifar, sabe? Eu não vou usar a minha cara para vender coisa ruim. Acho que isso é muito bacana, sabe? Eu disse aqui que eu sou advogado também, né? Eu não gastei 5 anos da faculdade para ajudar um pai a matar um filho de fome. Então, eu não ajudo, né? Um pai a negar uma pensão alimentícia para um filho. Cara, isso é muito, sabe? Você está usando a sua profissão. Não, entenda, não estou fazendo um comentário depreciativo de ninguém, mas esta pessoa aqui, esse ser humano aqui, tem uma ética, tem uma sede de justiça que não cabe em mim usar a minha ferramenta, a minha força de trabalho, a inteligência que Deus me deu, que é a coisa mais privilegiada que eu tenho. Eu não tenho um corpo halterofilista, eu não sou um cara de beleza física, eu não sou um cara de posses econômicas. A coisa que eu tenho, que Deus me deu mais privilegiada foi um cérebro. E eu pretendo ter usado esse cérebro para propagar o bem. Isso tem a ver mais com Deus do que igreja. Isso tem mais a ver com religião do que uma denominação. Isso é humano, sabe? Essa coisa de ser humano, sem a questão de gênero, apesar de que eu entendo que discutir gênero é importante, sim, porque nós precisamos derrubar algumas barreiras. Quando eu falo da história de mulher, o lugar de mulher onde ela quiser, é que a mulher precisa de assumir esse protagonismo, entende? Assumir protagonismo mesmo, a mulher é capaz. A mulher é claro que é. tão Não capaz quanto o resta homem. dúvida Isso, não disso, estou né, dizendo amigo? isso Não na minha resta. fala, né? Na minha fala tem um pouco do machismo que é latente e que a gente precisa de, todo dia, depurar isso, nosso racismo, nosso machismo, nossa homofobia, ela precisa ser trabalhada para a gente ser uma sociedade melhor, a gente precisa entender o outro como um ser completo e não faltando um pedaço para ficar agradando a mim. Mas a gente precisa de permitir
representatividade, porque com representatividade a gente equilibra um pouco esse jogo, entende? É verdade. Olha, uma pessoa aqui, desculpe, tanta gente, eu só anotei, faz uma live com só notícia boa na escola. Podemos fazer, sim. Podemos A fazer. hora que você quiser. A hora que você quiser. Problema nenhum. Estou lá todo dia de 7 da manhã até 9h30, todo dia, de segunda a sexta-feira. Faço questão de dar meu expediente, de ser um professor que não falta, e peço duas coisas aos meus alunos. Não faltem, não desistam. Primeiro pedido, não desistam, nunca desistam. Pode faltar, se você tiver uma necessidade, me comunique, não precisa todo dia. Venha para a escola, não desista. Segundo lugar, faça as minhas atividades só. Porque mesmo que você erre, mesmo que você não acerte, eu prometo que no seu erro a gente vai ter uma oportunidade de aprender. Sabe? Eu não quero que o erro se torne só um carimbo do incompetente, de que você não conseguiu. Você vai ter sua nota e eu vou descobrir onde está a minha. Porque eu, como professor, me avalio pela média dos meus alunos. Eu, quando fiz magistério lá atrás, muitos anos atrás, antes de ser professor, é claro, eu dizia assim, eu aprendi com uma professora minha, bacana, extraordinária, dentro dos meus professores, eu não quero que nenhum fique com ciúme, mas eu tive uma professora extraordinária chamada Liz Araújo, e ela, entre muitas coisas que a gente aprendeu junto, aprendemos frases do tipo, se escola boa é a que reprova, hospital bom é o que mata. Caraca. Se professor bom é o que reprova, médico bom é o que mata. Ora, se o médico tem por missão salvar vidas e aquele não consegue salvar porque foi além da capacidade dele, meu papel de professor é igual. Então, eu tenho que pensar no feedback que essa turma me dá quando ela tira uma nota baixa. Quando eu tenho uma prova que o nível de desempenho é lá embaixo, ali foi o meu processo que não foi capaz de chegar a eles com essa informação. Não fui capaz de chegar a eles com a compreensão que eles entendessem. Então, eu vou me revisar. Entendi. Desculpa, eu estou te levantando aqui o dedo pelo seguinte, está me avisando aqui que daqui a 4 minutos vai encerrar a live, porque ela só dura 1 hora, depois ela cai. Tá então, bom. eu quero usar esses 4 minutos para agradecer a todo mundo aqui que está falando. Olha, comecei a seguir Só Notícia Boa há alguns meses e foi através de uma repostagem de uma amiga minha e hoje espero no dia sempre para ver as notícias boas. A outra pessoa, amo Só Notícia Boa, não saio de casa sem a minha dose diária. Enfim, várias mensagens chegando legais para mim, para você também, não vai dar tempo de ler. Eu só gostaria de agradecer imensamente a você, José, por ter nos atendido, por ter conversado, por ter passado a sua mensagem, porque você é uma pessoa esplêndida. A gente está precisando de homens como você e mulheres como você também nesse Brasil, né? E vou dizer, para mim, tanto faz você dizer, José é uma mulher. Eu não sou homem nem mulher, eu sou um ser humano. Isso é bacana. Não é não? Não é? É isso, velho. A gente é ser humano. Ser humano não importa se é homem, se é mulher, se é gay, se é branco, se é preto. Isso. Cara, somos seres humanos. Isso. Olha, eu vou... Adorei a sua história, adorei a sua frase, lugar de mulher, onde ela quiser. Eu já tinha ouvido, mas eu não tinha encaixado a frase dentro da sala de aula com uma adolescente que teve que levar o bebê, não é? Isso aí. Cara, você foi fantástico. Um prazer imenso te conhecer e eu quero voltar a falar com você outras vezes, porque eu acho que você é um cara que a gente pode falar de diversos assuntos. Muito obrigado e pode concluir. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que participou. Me desculpem algum erro. Eu não sou acostumado com isso. É a primeira vez que eu faço uma live. Primeira vez mesmo. Vou tentar depois entrar para assistir, responder a cada um, mas fica meu agradecimento. Eu não sou merecedor disso, desse carinho de vocês, mas eu fico muito feliz de participar desse movimento. Fico muito feliz de descobrir que tem muitas outras pessoas como eu no mundo que pensam nisso aqui como um lugar que a gente precisa tornar ele melhor. Fiquei muito feliz de conhecer o Só Notícia Boa. Fiquei muito feliz de saber que existe um canal assim, porque a gente precisa. Notícia boa vende sim, notícia boa desperta interesse das pessoas. Essa matéria que está aparecendo comigo começou com uma fotografia, começou com um comentário de alguém, olha que coisa diferente. E isso viralizou, né? Isso se tornou uma notícia maravilhosa durante essa semana. Cara, eu fiquei feliz. Eu me segurei aqui, mas eu chorei dando entrevista esses dias. Eu chorei antes, eu confesso a você, eu chorei antes de falar, eu não queria chorar no ar.
porque me emociona de verdade sentir essa quantidade de carinho das pessoas, sabe? Me emociona de verdade ver que a educação, ela ainda é ela é uma porta, uma oportunidade. Ela abre janelas para as pessoas. Então, fico muito feliz. Obrigado pelo espaço. Obrigado por todo mundo que participou e que assistiu. E, na medida do possível, vou responder. E fico à disposição para outras vezes também, viu? Tá legal, vamos repetir isso sim, cara. Você é uma figura, você é um cara com uma visão de mundo tão, tão legal. Eu acho que assim, as pessoas têm muito o que aprender com você, não só na aula de história, mas na aula da vida. Valeu, fico muito feliz, fico honrado. Agradeço o espaço e, como já disse, fico à disposição. Não estou respondendo todo mundo, porque assim, eu respondi no começo. Depois ficou uma coisa tão gigantesca que eu tinha que parar de trabalhar para ficar respondendo. Então, eu peço de verdade perdão, desculpas, mas meu abraço, meu carinho e que o mundo tenha muitas outras oportunidades como essa para a gente vibrar e disseminar essa semente do bem no mundo. Ele vai ficar melhor, com certeza. Verdade. Olha, você que está acompanhando a gente, eu vou gravar essa live aqui e a gente vai deixar no YouTube para sempre. Para que todo mundo possa ter acesso a esses pensamentos aqui que estão na cabeça do José, um professor lá de Natal, no Rio Grande do Norte, que segurou a bebezinha da aluna dele, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Isso é sensacional. Isso é um Duas exemplo. mulheres fazendo história numa aula de história. Já pensou que bacana, né? É verdade. Então a gente vai deixar isso no YouTube, no canal do YouTube do Só Notícia Boa, chama Canal Só Notícia Boa do YouTube, para que essa sementinha possa crescer e ser plantada na cabeça de muita gente, e muitos professores também, por que não? Não é? Isso aí. Muito José, obrigado, viu, Renato? um prazer. E quando eu for a Natal, eu quero tomar uma cerveja com você.